O negócio é o seguinte, hoje é dia 27/3, às 12 horas, horário de Brasília, e eu sou Daniel Tonzari e vou com você até às 13 horas aqui pela rádio que toca o seu coração, pela Novo Dia. Muito obrigado pela sua companhia. Vem com a gente na 94.1, Bruno de Souza. Estamos assumindo aqui o cajado do Paulo Braz, como é Novo Dia. Um grande abraço, Paulo. Obrigado aqui por entregar esse ambiente tão bem cuidado como sempre. Deus abençoe a sua sexta-feira, Deus abençoe o seu final de semana, Paulo, e você também, ouvinte da Novo Dia. Deus te abençoe demais nesse fim de semana, nesse dia que é único na sua vida, embora pareça óbvio, que nós sejamos gratos, que você lembre aí da gratidão pelo dom da vida, que o Pai assim nos presenteia dia a dia. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Vem conosco porque o programa hoje é sensacional, dentro de um tema, Bruno, que nós estamos trazendo semana a semana aqui, voltado à saúde, que são os programas de sexta-feira. Mas hoje saúde mental faz parte direta aqui do nosso programa, nesse que é o mês da mulher. Nós temos o privilégio de recebermos aqui mais uma mulher presenteando a gente com conteúdo que faz muita diferença na minha e na sua vida. Vem com a gente, o Jovem Ousado Programa. O negócio é o seguinte, está no ar com você. Bruno de Souza, eu sei que sua voz está limitada, você vai falar pouco hoje, mas eu queria ouvir essa voz de locutor, ainda que arranhada, sua aqui ao vivo com a gente, né? Novo Dia, bom dia para você. Bom dia a todos. A voz é 50% ainda, Daniel. Tá difícil, hein? O Paulo Braz aqui tá tendo esforço para me treinar aqui nessa voz, mas estamos aí mais um dia, né, Daniel? Graças a Deus, no final de semana. Isso aí, Bruno, obrigado, viu? Já que você conseguiu falar minimamente, eu vou voltar com você, porque o ouvinte quer saber como nós podemos ser encontrados agora ou depois que esse programa vai ao ar. Aliás, você que está aqui com a gente na 94.1 FM, se sentiu uma leve dificuldade aqui nessas últimas horas ou nesses últimos 2 dias, eu espero que já esteja tudo aqui para você. Saiba que aqui nós falamos no ar com você, nada fica off, então estamos trabalhando muito nessa mudança de frequência, todo o time na rádio. Quero mandar um abraço para o Mauri aqui, Tirapelli, que tem trabalhado insistentemente, um esforço que, né, Bruno, a gente observa aqui no dia a dia, sempre com muito empenho, com muita dedicação. Rapaz, é muito legal de ver essa questão da missão e do propósito para levar o ar para Londrina, para toda a região de Londrina, todo o norte do Paraná, sul de São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo aplicativo da Novo Dia ou pelo site da Novo Dia. Então, sinta-se acolhido e sinta-se parte de todo esse movimento da Novo Dia com você. Então, voltamos a subir os programas no YouTube. Bruno, como podemos ser encontrados mais tarde para aqueles que chegarem no final, ou até mesmo para quem quer acompanhar depois esse conteúdo? Só um adendo antes, não saia daí, acompanhe ao vivo e depois multiplique para os seus amigos, familiares, enfim, o conteúdo de hoje que está muito, muito bacana. Vem com a gente. Isso, a gente tem o conteúdo agora no YouTube também, da Rádio Novo Dia, da BAU Empresarial, né? Estão todos os programas lá. Agora, hoje estamos testando, Daniel, ferramenta nova, novas câmeras, áudio, então, para aumentar cada vez mais a qualidade do ouvinte aí. Então, no YouTube, na Rádio Novo Dia FM, canal do YouTube, e no canal do YouTube da BAU Empresarial. Entra lá, siga, curte, dá um compartilhar, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas, sugestões, a gente responde aqui ao vivo. E no ao vivo, Daniel, a gente responde pelo WhatsApp da rádio. Rádio Novo Dia, no 3037-1900, 3037-1900. É ao vivo, hein, gente? É ao vivo, então manda pra cá, manda pra cá. Tô sabendo que vai vir perguntas hoje de um personagem aí que tem feito um momento humor aqui do negócio. É o seguinte, Paulo, tô esperando só... Eu vou ouvir antes para ver se a gente pode colocar no ar, hein? Vem com a gente, eu queria lembrá-lo aqui, você que já está acostumado com o negócio, é o seguinte, sabe disso, estamos em um ambiente que nos possibilita falarmos do que queremos. E claro, fique você muito tranquilo e com as suas crenças pessoais, né, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, a gente tem essa liberdade aqui, então quero deixar você muito à vontade aí, se você, né, tem uma outra crença, mas nós temos aqui o costume de deixar um versículo para abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida aqui na bancada, né, Bruno? Então o texto de hoje está em Romanos, capítulo 15, versículo 5, que diz o seguinte: que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem, uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Eu achei muito propício esse versículo, porque a gente vai falar um pouco dessa saúde mental hoje. Por nossa saúde mental, às vezes, faz com que a nossa paciência ela fique um pouco mais limitada. Aqueles que convivem diretamente comigo sabem bem do que eu estou dizendo, embora eu tenha tentado, né, do que depender de nós, tenhamos paz com todos, mas sim, paciência e coragem
é um desafio para todos nós e que o Espírito Santo possa nos capacitar a tê-la, né, ou a tê-las dia a dia, essas duas vertentes aqui colocadas pelo versículo, mas a gente vai aprender hoje, Brunão, que nós temos ferramentas práticas, e nós temos, aliás, a partir de agora, um cuidado legislacional sobre o tema da saúde mental. Então, a partir de agora, na verdade, isso já é uma realidade, mas a partir, salvo engano, no dia 26 de maio, é no mês de maio, mas salvo engano, no dia 26, a norma regulamentadora 01 vai fazer parte diretamente da minha e da sua vida, esteja você onde estiver em um ambiente de trabalho. Então, sugiro a vocês, empresários, gestores, pessoas que estão começando agora a empreender, que estejam atentos a esse tema. De novo, o negócio é o seguinte, vem para trazer sempre aqui temas e pautas que façam diferença no nosso dia a dia. E hoje eu gostaria de convidar você a não sair daí, acompanhar a linha de raciocínio como um todo até as 13 horas. O programa vai passar muito rápido, porque nós traremos novamente um tema que foi minimamente colocado pelo Alfredo Hansen, um grande abraço para ele, sempre aqui participando com a gente. Também pela Roberta Castro, de Maringá, esteve aqui de maneira muito, muito bacana e gentilmente cedendo um conhecimento muito amplo, e também foi abordado de maneira leve esse tema. Oswaldo Aranda também assim o trouxe, também de maneira um pouco mais ali adocicada, vou dizer assim, né, Bruno? Porque ele estava falando do tributário, mas trouxe a importância. Aliás, eu quero fazer um mini jabá. Posso, Bruno? Deve. Amanhã, no dia 28, o Oswaldo Aranda vai estar fazendo um evento no Boulevard, salvo engano, no seu Bartolo, né, se não me engano, falando sobre esse ambiente tributário. Eu não sei se ainda tem vagas, porque parece que estava encerrando, ele brigou comigo ontem. Oswaldo Aranda, eu sei que você está com a gente, nada fica off aqui, eu não tinha feito minha inscrição porque eu achei que eu estava. Não, ele falou, ó, escreve lá, porque senão você não entra. Foi bem suave, tô brincando, foi bem tranquilo. Ele falou, cara, só faz inscrição, deixa tudo muito bem organizado. Então, o ambiente tributário de NR1 tem feito parte do negócio. É o seguinte, já passou 6 minutos de programa, eu queria então passar a palavra para a nossa convidada, veio de Curitiba diretamente para cá, e para cá mesmo, veio para poder trazer gentilmente, como todos os convidados assim fazem aqui nessa bancada, o seu conhecimento. Muito obrigado, Luciana. Vou falar o primeiro nome, vou deixar o restante você se apresentar. Vou falar Luciana Camuri já desde o início, mas vou deixar você trazer aqui o seu portfólio, suas apresentações, como a gente costuma fazer, mas de verdade, antes de tudo, muito obrigado pelo seu empenho e esforço de deixar a capital paranaense, que sempre a gente comenta aqui, né, Bruno? A capital modelo do Brasil, alguns comentam, então eu gosto muito de Curitiba, estou sempre por lá, mas você gentilmente cede o nosso tempo. Muito bom dia para você e verdadeiramente obrigado por fazer parte da bancada do Negócio é o Seguinte. Bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande, né, estar aqui, vir de Curitiba para cá, para falar um pouquinho da minha atuação, né, do que eu venho me especializando, daquilo que eu conheço, e que é algo novo, né, para muitos empresários, para muitos RHs, que algumas empresas já estão correndo atrás, outras nem tanto, mas é um prazer imenso, né, conte sempre comigo aí, está sendo muito bacana. Muito legal, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu pedi para você falar um pouco mais dessa extensa atuação, a gente conversou nos bastidores, deu tempo, o ouvinte sabe que, normalmente, né, Bruno? Os convidados chegam às vezes minutos antes, a gente constrói o programa com o ouvinte no ar, lembrando que, pelo menos assim esperamos, né, quem brilhe sempre nessa bancada seja Cristo, e quem deu o tom do bate-papo da reportagem seja os entrevistados, que gentilmente cedem o seu tempo aqui. Já recebi uma mensagem de cara, não posso perder nada hoje, então, bem grande, assim, preciso conhecer essas ferramentas, que saúde mental de alguns ouvintes que estão sempre com a gente aqui pode estar levemente abalado. Então, sinta-se aí apto a poder orientar o nosso ouvinte. Vem para cá, você que está aí ouvindo a Novo Dia. Ô, Lu, deixa eu voltar com você. Fala um pouco dessa trajetória sua, né, a sua formação, acho que você trouxe um pouco, mas se você puder ali exemplificar um pouco mais, porque eu percebo que a NR1, e você vai poder conceitualizar daqui a pouco, ela vem sendo muito debatida, mas eu estou vendo vários atores e personagens. Isso me preocupa, não, aliás, me deixa feliz por um lado, porque fala, poxa, peraí, né, muita gente está se envolvendo com o tema, mas um pouco preocupado por outro, a gente vai falar ao longo do programa, sobre a voz dos especialistas factuais para esse tema, que, de novo, é disruptivo e é fundamental no ambiente corporativo a partir de agora. Certo. Bom, então, meu nome é Luciana Camuri de Souza, eu sou psicóloga, formada aí há pouco mais de 20 anos, sempre trabalhei em ambiente organizacional, bastante tempo, e de 5 anos para cá eu venho empreendendo, né, atuando também para empresas e pessoa física, tanto na parte de carreira
quanto na parte também empresarial e trazendo agora um pouco para a clínica, né, psicologia e cuidando um pouco da saúde mental das pessoas, porque é um assunto que vem crescendo bastante, né, algo que enfim, a gente vem acompanhando por isso até essa norma regulamentadora. Então, eu estou aliando isso, né, o meu conhecimento de ambiente organizacional com a parte da psicologia, todo o meu conhecimento de pessoas e poder aí oferecer para os clientes um maior conforto, né, uma prestação de serviço de qualidade. Então, é algo que tenho paixão por fazer, de transformar realmente a vida das pessoas, cuidar de pessoas. Então, é isso, para agregar aí aos clientes e cuidar da saúde mental, né? Não só do corpo, né? Como muitas empresas já vêm fazendo, mas também da saúde mental, que é algo que vem impactando bastante hoje nas empresas. Sabe o que é legal essa fala sua? Já entrando para valer no tema, vem impactando verdadeiramente as empresas. Sua última fala é um ponto muito, muito significativo do índice de produtividade das empresas. Nós temos aqui, né, Bruno, já conversamos aqui com o Toshio a respeito, né, de abraço, doutor Alberto Toshio, teve também conosco aqui no Negócio é o Seguinte por 2 vezes, e em uma das oportunidades ele falava, poxa, o volume que nós temos de absenteísmo, para quem está nos ouvindo, absenteísmo é um termo que nós usamos para a ausência do trabalho por N fatores, né, seria a falta, vamos dizer assim. E muito desse indicador que nós estamos acompanhando, né, entre outras frentes, a saúde mental vem tendo um percentual significativo em relação a essa frente. A gente ouve hoje desde burnouts, entre outros temas. Isso vem gerando afastamento. A produtividade das operações, obviamente, cai com isso, porque você acaba tendo que preencher um espaço que você contava com aquele intelecto humano, com o capital humano ali envolvido na operação. E é fato que essa voz ela precisa ser melhor tratada. Eu sinto um pouco, a Roberta esteve aqui e falou de uma maneira muito bacana, poxa, é uma pena que tenhamos que precisar de uma norma regulamentadora, ou seja, por uma força legislacional avançando para que cuidemos melhor dos nossos trabalhadores, dos nossos pares, né, dos nossos colegas de dia a dia. Eu queria a sua opinião sobre isso, mas também o impacto que você vem percebendo antes de entrar a NR1 como está sendo colocada agora. Ou seja, de novo, já é uma realidade, não é de hoje. A diferença é que vai ter a norma, mas o fato é que as empresas já sofrem com isso, não é de hoje, né? Exatamente. Então, as empresas vêm sofrendo, né? Pessoas, trabalhadores com problemas de saúde mental, como você falou, caindo a produtividade. E quando cai a produtividade, os outros colegas acabam ficando sobrecarregados. E aí, quando aquela pessoa é afastada, né, aumenta o problema. Porque, às vezes, ele está ali e ainda consegue ajudar de alguma forma, né? E aí isso daí vai estressando cada vez mais, né? Vai piorando a situação, porque a pessoa, muitas vezes o problema é proveniente realmente do dia a dia do trabalho. E aí, conforme ela vai desenvolvendo, vai piorando a situação, porque aquele ambiente está muito estressante para ela. E isso sobrecarrega toda a equipe, né? Acaba impactando todas as pessoas, às vezes pode, né? Não é uma doença contagiante, mas, né, assim, não é um vírus, mas realmente essa parte emocional acaba afetando as outras pessoas também, né, porque a gente está falando de saúde mental, e isso vai sobrecarregando as áreas. Então as empresas elas acabam ficando muitas vezes sem aquela pessoa, a pessoa se afasta, muitas vezes tem causas trabalhistas também. Então, é um impacto muito grande. Então, hoje, quando, né, os empresários veem essa questão, eles têm que realmente avaliar isso. O quanto um programa desse, que agora, né, é instituído, né, vem aí pela legislação, aí muitas pessoas podem pensar, mas é mais um custo. Não é mais um custo, né? A gente está falando aí de capital humano, a gente está falando de pessoas, isso aí impacta diretamente nos resultados. E aí o absenteísmo, essas causas trabalhistas, então você cuidando desse capital, investindo nisso, com certeza os resultados sobem assim exponencialmente, né? Então precisa de um trabalho mesmo completo e complexo para que realmente esse empresário tenha esse retorno e cuide do principal capital, que é o humano. É engraçado, porque, de novo, citando o Toshio quando esteve aqui, ele falou sobre isso. Assim, as empresas talvez não tenham a percepção clara e ali financeiramente clara do impacto
positivo, que é tratar bem da saúde mental do colaborador, né? Porque, na verdade, assim, o que aparenta ser um custo adicional ou uma eventual despesa, né, Bruno, sem entrar no mérito técnico aqui, na verdade, ele se transforma em um investimento factual para as organizações, na grande maioria dos casos. E um dos pontos para você que está aqui nos ouvindo, tem alguns aspectos que envolvem essa norma regulamentadora, desde gestão de riscos, melhoria na saúde mental, que é o que nós estamos tratando, prevenção e segurança, a questão da conformidade legal, e aí eu vou voltar contigo na conformidade, tem outros pontos aqui que nós vamos explorar. Entre outros, a serem explorados, repetindo tamanha importância e abrangência da NR1, entra o fator da conformidade que eu citei aqui. Eu falei no começo que eu estou muito feliz como empresário, como consultor de empresas, que esse tema vem sendo debatido de uma maneira mais intensa. Claro, a tristeza é porque está chegando um momento, uma bifurcação que não se tem mais para onde correr em relação a isso. A preocupação, e aí eu coloco esse formato de pergunta como leigo, a preocupação é quem ou quais são os atores que precisam estar envolvidos na atuação corporativa. E qual o preciosismo que nós precisamos ter. Porque, eu posso colocar ali na minha governança, Bruno, você que está falando menos hoje, mas só para a gente pensar juntos depois, eu coloco talvez um modelo de governança que vai atender ali minimamente a NR1. Mas, de novo, a ideia não é só um cumprimento legal por preenchimento de tabela, né, só para fazer o que eu fui demandado, e sim para que eu possa verdadeiramente cuidar do meu capital humano que está ali, entre outras atribuições. Eu queria a sua opinião verdadeira sobre isso, porque eu me preocupo um pouco. As pessoas certas é que vão conduzir isso nas empresas, ou a gente pode ter novos atores que talvez não tenham a mesma eficiência? De novo, é só uma dúvida de lei. Certo. Não é exigência, né, que seja, por exemplo, um psicólogo, um técnico de segurança, alguém da área de saúde, né, a pessoa fazendo um curso, fazendo uma especialização, pode se sentir, né, apta ou ser apta para atuar com isso, e aí a gente tem que ter vários cuidados, né, porque a que ponto, se essa pessoa não é ligada diretamente à área da saúde, a que ponto ela realmente está preparada para entender isso, para realmente, de fato, fazer esse levantamento, ouvir as pessoas, porque hoje a gente sabe, né, tenho falado com colegas também que têm participado desses programas, que muitas empresas estão contratando clínicas para fazer, apenas aplicar um questionário, sequer ouve aquele colaborador, ouve aquela equipe, né, e isso daí é muito delicado, é muito sensível nesse momento onde as pessoas preenchem um questionário e quem está ali fazendo o levantamento não sabe nem quem é a pessoa. Obviamente, a gente tem a questão de sigilo, né, tem a questão de não divulgar nomes e tudo mais, mas um trabalho realmente bem feito e qualificado faz toda a diferença. E aí você falou de quem são os envolvidos, né? Isso desde o empresário, do dono da empresa mesmo, e tem que vir de cima para baixo, porque tudo aquilo que você vai implantar numa empresa, quando vem de cima, começando, né, com a divulgação, com a comunicação, vai ser um trabalho assim, com transparência, vindo de cima para baixo é muito melhor. Então, o empresário ali, ele tem que estar a par, tem que estar ciente, quando é uma consultoria de fora, é diferente, né? A gente sabe que consultoria tem esses diferenciais, que são pessoas neutras, que estão ali para ouvir as dores daquelas pessoas, que não vão, né, por sigilo e ética, não vão expor quem é aquele funcionário que trouxe aquela situação. Então, todo esse problema, toda essa questão da comunicação vem de cima para baixo, desde os empresários e aí gestores, até porque muitas causas hoje, né, de doenças do trabalho é causada por gestores, infelizmente, em algumas áreas, algumas empresas. Então, tem que envolver todo mundo, desde o dono até aquela pessoa que está lá na ponta, né? Todos os envolvidos, todos os funcionários precisam ser envolvidos nesse programa, precisam ser ouvidos, né? E a gente entender as dores para fazer realmente um plano de ação, para executar um programa e cuidar de fato da saúde mental dessas pessoas. Então, essa sua fala, acho que um tanto quanto completa na resposta, é o que me pega, eu e o Bruno conversando algumas vezes, entre outros pares, é cumprir verdadeiramente essa norma, ou de uma maneira protocolar, vamos dizer assim, mas verdadeiramente cumprir pelo propósito. Olha, realmente nós queremos cuidar das pessoas. Então, assim, nós queremos
avançar nesse tipo de cuidado? Talvez, e quando a gente fala isso, será que quer mesmo? Porque agora que veio a NR1 que estão, né, porque estão fazendo, senão não faríamos até então. Tudo bem, mas fomos provocados, no bom sentido, assim, fazê-lo? Ok, então agora que façamos da maneira adequada. Então não entendam como algo detrator. Você empresário que está me ouvindo, mas vou fazer agora, então vou fazer, faça com maestria. Talvez veio algo para te dar um insight, para que reforce o momento, né, Bruno? O momento que nós temos agora da importância desse tema tão debatido, tão conversado, tão ali, muitas vezes, considerado, mas pouca ênfase na ação para a resolutividade. E agora nós temos uma norma e isso até nos favorece, porque existe um meio pelo qual isso deve acontecer, tem uma orientação prática, e aí os profissionais são designados. E você falou muito bem, olha, existem outras pessoas envolvidas que podem avançar, mas aí fica o convite para você, empreendedor. Eu vou dar um exemplo, nada fica off aqui, né, Bruno? Vou falar aqui no ar. Nossa empresa está chamando parceiros que nós entendemos que são verdadeiramente aptos, não que os outros não sejam. Não estou fazendo juízo de valor, porque eu não sei quem está envolvido nisso, mas a Bowing, a nossa empresa, está optando por buscar profissionais que já, de maneira minimamente viável, atuem nessa frente, né? Que já tem uma sensibilidade com esse tema, que já tenham ali um envolvimento, uma compreensão melhor. E aí eu volto com você para entender ferramentas, porque conversando com alguns gestores, esse tema está em alta, né? Muita gente debate conosco isso. Fala, mas na prática como isso funciona? Isso não é subjetivo demais? Como que vão controlar isso? Como que eu posso dar ênfase que eu tenho um eventual burnout que foi por conta do trabalho que tem na minha empresa? É subjetivo, entre aspas. Aí eu volto com você, dúvida de leigo, ou de parcialmente leigo. Porque existem ferramentas práticas, tanto para o avanço no cuidado, como também para uma anamnese prévia, que sim, evidencia que as empresas precisam cumprir, porque possivelmente podem ter problemas, né, doutora? Não, é isso mesmo. Então, existem ferramentas, né, de validação científica que elas estão sendo aplicadas, né? Então, tem duas ferramentas, né, que tem aí nomenclatura, siglas, porque elas são de fora, né, vêm de fora, mas elas já são validadas cientificamente, onde a gente faz esse levantamento, aplica, né, nos funcionários, fazendo esse levantamento. Então, subjetivo quando a gente fala, porque trata da subjetividade do ser humano, né? Algo que ele sente, que ele passa. Porém, né, quando essas ferramentas são validadas, é igual os testes psicológicos, né? Trata do subjetivo na resposta, mas tem uma validação científica para que a gente consiga mensurar. Então, a gente faz esse levantamento, né, então, dos riscos psicossociais de cada área, dos colaboradores. E aí, qual que é o diferencial? É realmente a gente fazer as entrevistas individuais, então, ouvir aquela pessoa, porque assim como o teste psicológico, a gente aplica, se a gente não vê nem a pessoa, a gente pega aquele resultado, e teste psicológico são tendências, né? Não é pegar aquilo ali é a sua foto, sim, mas precisa de uma complementação. Esse é o diferencial. Por isso que também, né, o profissional psicólogo da saúde ou da parte de desenvolvimento humano tem já esse feeling. Então, fazer as entrevistas individuais, os grupos focais, porque aí tem entrevista individual, vem aquela questão da pessoa, né? Obviamente, do indivíduo, a visão dele. Quando você faz o grupo focal, aparecem as questões coletivas da área. Não, realmente é isso, é aquilo, não, essa é uma visão dele ou não. Então, esses grupos focais, isso que faz a diferença, que complementa, né? Onde a gente pode fazer um laudo, uma documentação, que é o que a fiscalização vai exigir, né? Que realmente traga aqueles resultados e exatamente o que está acontecendo na área, para que a gente possa fazer um plano de ação, para que a gente possa fazer ter ações, né, executar ações de um programa que não é assim, a gente vai fazer o levantamento, toma aqui, Ministério do Trabalho. Não. E qual que é a continuidade? Não, esses aqui são os riscos, ok. E aí, o que você vai fazer com esses resultados? Né? Então, tem todo um cronograma, o que vai ser executado, porque não dá para a gente ter fechado também, esse daqui a gente tem para aplicar nas empresas. Não. Qual que é o problema dessa empresa? Qual tem sido o motivo? Às vezes é uma questão do gestor, como eu falei. Então, vamos trabalhar esse gestor, vamos trabalhar a comunicação, né, agressividade, enfim, o comportamento do gestor. Então, é realmente um trabalho minucioso, onde a gente não pode ter ali
tem aqui um programa da NR1 e a gente vai aplicar para todas as empresas. Não, essa visão consultiva de um especialista da área faz a diferença, porque a gente vai entender exatamente a dor de cada área ou de cada empresa e atuar em cima daquilo diretamente. Muito bom, hein? Esclarecedor, na verdade. Aliás, quero mandar um abraço aqui para o Everton Cirilo, da Fisivita, pegando uma área correlata aqui, Bruno. Ele, por exemplo, faz um trabalho com ginástica laboral, por exemplo. Então, e ele comenta de maneira muito similar ao que você traz. Fala, cara, eu posso implementar uma laboral nas empresas. E aí fica lá, trabalhado laboral, e depois se justifica isso para fins legais. Teve uma eventual judicialização, tá aqui, a empresa fazia isso, tem os laudos e tal. Mas ele fala, cara, nós fazemos de uma maneira consultiva. Bem isso que você falou, a gente compreende o determinado momento, a empresa dele... Um abraço, viu, Everton, com a Fisivita, a gente está falando de mais de 15 anos de mercado, e ele falou, ao longo desse período, eu fui aprendendo. Então, eu queria voltar, se você puder explorar um pouquinho mais esse tema, não sei se é possível ou se... Né, no meu caso foi esclarecedor, mas eu estou vivendo o dia a dia das empresas. Essa questão dessa customização, a importância de uma boa anamnese, de um bom diagnóstico empresarial à luz de determinados temas, e esse passa a ser agora um tema, até um adendo para você, empresário que está aqui nos ouvindo. Nós não sabemos as implicações posteriores, as consequências de uma ausência da implementação adequada. Nós não temos, pelo menos ao que me parece, me corrija se eu estiver enganado, as jurisprudências estão em alta, porque, vamos dizer assim, a cobrança ela vai fazer parte do nosso cotidiano agora a partir do mês de maio. Então, eu queria voltar com você para entender isso, a importância desse diagnóstico um pouco mais profundo, de compreender o entorno, é o gestor, é a equipe, é uma cultura, é a empresa que já tem 30 anos de mercado e sempre rodou assim, agora, né, a tratativa colaboradora é feita de maneira XYZ, enfim. Se você puder dar um toquinho a mais sobre isso, acho que vai ser importante. Claro, com certeza. Bom, como é algo novo, né, nem muito, eu tenho um colega em Curitiba, né, que ele é técnico de segurança, e ele tem um colega que é fiscal do Ministério do Trabalho, então até o meio do ano ele falou, não, nem a gente sabe exatamente o que a gente vai precisar fiscalizar. Então é algo muito novo, né? Agora, dia 16, saiu uma nova cartilha, né, com 140 páginas, então eles estão definindo bem mais, especificando o que vai precisar, né? Tá clareando um pouco mais, mas a gente já está aí em cima. E é a partir dessas primeiras fiscalizações, que também dizem, né, que as empresas que vão ser fiscalizadas primeiro são aquelas que têm maior número de afastamentos ou de processos trabalhistas provenientes de problemas de saúde mental mesmo, né? Então, a gente vai ver aí depois que começar a valer. Mas a gente fazer essa anamnese profundamente, então, tanto de ouvir os colaboradores, avaliar os indicadores das empresas, como você falou, né? Pesquisa de clima, então verificar mesmo os resultados, né? E número de afastamentos. Então, pegar todos esses dados e fazer um cruzamento para entender, né, de onde está vindo isso, o que a gente pode fazer de plano de ação. O que as empresas já fazem, por exemplo, tem grandes empresas que já trabalham nisso de alguma forma, mesmo antes da NR, né, da norma regulamentadora, de ser uma legislação. E aí fazem por vários motivos, né, justamente porque já tinham sentido isso, e enfim, né, N questões. Mas as pequenas e médias principalmente, né, algumas têm coisas pontuais, como você falou, né, ginástica laboral e tudo mais, ou foi muito comum da pandemia para cá, teleatendimento com psicólogo, falar rapidamente e tudo mais. Mas, enfim, a gente avaliar tudo isso, todos esses indicadores e se aprofundar faz uma diferença mesmo quando você vai executar e fazer um plano de ação para isso. Uau, hein, Bruno? Que aula aqui de NR1. Estamos chegando no final do primeiro bloco. Você que está com a gente deve estar com o mesmo sentimento que eu, passou voando. São muitas informações, né, Bruno? São muitas informações mesmo. E tem um ponto que a gente vai falar no final, eu queria que você se atentasse aí onde você estiver, que assim, a Luciana comentou de uma forma que bem estruturada, um bate-papo bem rápido nós tivemos, que assim, isso verdadeiramente pode ser um risco ocupacional. Então, mas isso não é fraqueza, não é falta de adaptação, não é frescura, não, é um risco ocupacional e nesse momento a gente precisa estar muito atentos a isso. O negócio é o seguinte, está com você pela 94.1 FM, então minha sugestão é que você não mude a sua frequência, deixa colocado aí no carro, né, Bruno? Você que é da tecnologia, dá para a pessoa fixar 94.1 no carro, no celular,
no YouTube, enfim, fixa aí 94.1 FM, porque é sua companhia de dia a dia, com cânticos que vêm abençoar o seu coração, com muita informação, o negócio é o seguinte, com muita risada e bênção pelo novo dia. Pastor Leonardo, um grande abraço para você, que também sempre traz uma programação muito bacana, e obrigado por todos os envolvidos nessa grande comissão da Rádio Novo Dia. Nós voltamos em 2 minutos no máximo, não saia daí, 94.1 FM. 27/3, 12 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Vem com a gente no jovem e ousado programa O Negócio é o Seguinte. Você que está aqui acompanhando desde o início, está vendo que o tema é fundamental e sensacional que saibamos antes do tempo, porque senão pode gerar aí alguns probleminhas. Vem com a gente, você que tem um negócio ou você que não tem, você que é colaborador, saiba que você também cada vez mais está sendo protegido aí em relação à sua saúde mental. Então vem com a gente para que você tenha clareza sobre os próximos passos do mercado de trabalho, 2026 com muitas mudanças, e é importante que tenhamos clareza sobre o que vem por aí sempre. Quero retomar com você, temos aqui o costume, né, de ler um versículo, sempre no retorno para você que chegou agora. O texto de hoje está em Romanos capítulo 15, versículo 5, que diz o seguinte: que Deus é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo assim o exemplo de Cristo Jesus, que saibamos melhorar os nossos convívios, um ambiente, temos falado aqui na rádio, né, um ambiente tão peculiar da nossa história, guerras e rumores de guerras, um ambiente um tanto quanto desestruturado nas conexões humanas, cada vez menos a gente consegue ter ali domínio próprio, clareza, o amor se esfriaria, assim diz as Escrituras. Então que nós tenhamos ali um derramar do Espírito Santo sobre nós como nação, como sociedade, como mundo, para que a gente melhore essas relações humanas que muitas vezes, né, Bruno, são tão simples e nós temos... Eu não sei porquê, nós temos a mania de complicar. Bruno, para quem quer encontrar o programa mais tarde, quem quer mandar uma mensagem, estou sabendo que tem mensagem no ar. Momento humor do negócio é o seguinte, com o personagem Pastor Karnal, quase 140 mil seguidores, e avançando com esse humor um tanto, às vezes ácido, às vezes tranquilo, às vezes inclusive evangelizando. Quero reconhecer aqui o trabalho do Paulo Braz, que vai sempre trabalhando muito bem com isso, mas ele tem feito parte do nosso momento humor aqui. A gente vai ouvir a mensagem, mas antes, quem quer encontrar o negócio é o seguinte, como nós podemos fazer, Brunão? Canal do YouTube da Rádio Novo Dia, canal da Bauer Empresarial no YouTube. A gente está com todos os programas lá, recortes, conteúdos. Siga, compartilha, se inscreve no canal, manda um like, um joinha lá para distribuir para mais pessoas. E no WhatsApp da rádio, né, Daniel? No 3037-1900, 3037-1900, a gente coloca sua pergunta, seu áudio, sua foto ao vivo. É isso aí, ao vivo. Manda para cá, manda o vídeo, manda brincadeira. O pessoal fala aqui que o Paulo Braz recebe as brincadeiras, estão querendo fazer musiquinhas aqui para Daniel Tonzar. Não permitam, por favor, porque o pessoal pega pesado comigo aqui. Vem com a gente. Momento pergunta, momento humor, aqui dá até medo de vir para o ar. Vamos lá, Bruno, coloca a pergunta do nosso querido Pastor Karnal. Grande abraço, Pastor Karnal, personagem do Paulo Braz, figuraça. A pergunta, dá para imaginar o burnout. Vamos lá, obrigado. Obrigado ao Pastor Karnal, personagem aí que manda para cá uma pergunta de um tema importante para a gente abordar nesse segundo bloco. E aqui, lembrando, você ouvinte, que a gente constrói a pauta no ar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de burnout. Excelente pergunta, tá com a especialista a palavra. Lu, tá contigo. Muito boa pergunta. Burnout tem crescido muito, né? Tem sido comum aí em muitas empresas, infelizmente. E um dos motivos também para a instituição da norma regulamentadora é por conta disso. E realmente é uma síndrome, né, resultante de estresse crônico no ambiente de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. Então, ele falou ali, né, de sobrecarga de trabalho, é o único funcionário que faz tudo. Esse é um dos motivos, com certeza, tem sido um dos motivos. Então, o que a pessoa começa a sentir, né? Tem ali a exaustão emocional, então falta de energia constante, né? A sensação de esgotamento físico e mental, sensação de não dar conta, né? Justamente essa sobrecarga, tem isso, tem aquilo outro para fazer. Então, a pessoa vai se desmotivando, ela vai se sobrecarregando e fica com essa sensação. E aí isso vai afetando outras coisas, né? Então, tem distanciamento emocional, perda de empatia e frieza no relacionamento com colegas e clientes, muitas vezes.
Então, vai estressando, né, vai afetando diretamente ali a saúde emocional. E aí a pessoa se desmotiva, né? Tem perda de propósito, cai a autoestima. E, obviamente, isso vai influenciar em casa, né? É algo que realmente é causado pelo trabalho, pelo esgotamento do trabalho e vai afetar, né? Em alguns momentos a pessoa está com um problema em casa e acaba levando para o trabalho, mas o burnout é exatamente esse esgotamento emocional, enfim, que interfere na saúde mental do colaborador e que aí acaba, obviamente, afetando as outras áreas da vida dele também. Então, no caso da dúvida dele, justamente, né, não sobrecarregá-lo tanto, dividir ali as tarefas, né, obviamente, dentro de uma empresa, encaminhar, né, para uma terapia, para um acompanhamento, e muitas vezes, obviamente, está num grau, por isso que tem que ser acompanhado por um especialista, é justamente o afastamento, para que ele seja cuidado, seja tratado ali naquele momento, até que ele fique em condições de voltar para o trabalho, porque isso afeta, como a gente falou ali, nos resultados, afeta a equipe e acaba, enfim, né, não sendo bom para ninguém, né? E ele vai piorando cada vez mais e a empresa, os resultados também vão caindo e tudo mais. Uau, mas é um tema amplo, né, Luciana? Engraçado, obrigado mais uma vez pela pergunta. Também veio com uma pergunta aqui indiretamente relacionada às ações que podem ser feitas, eu não sei se vai dar tempo de explorar, mas assim, eu já tive pessoas muito próximas do meu convívio e tenho com o burnout e se confunde muito, né, Lu, essa questão do burnout como, mas será que é isso mesmo? A pessoa, poxa, uma das coisas que a gente acaba ouvindo muito, eu queria voltar, bate pronto com você, é aquela coisa, no nosso tempo nós não tínhamos nem espaço para ter burnout, o pessoal mais antigo, eu não vou nem entrar no mérito se quem está certo, quem está errado, eu não tenho ali, talvez, a extensão técnica para opinar sobre isso, também não quero opinar, gostaria da palavra da especialista, mas no nosso tempo não tinha isso, hoje é uma geração mais frágil, a gente ouve tantas frases que vão tomando espaço no mercado e que não tem como nós termos uma concordância totalitária. Porque a saúde mental ela representa verdadeiramente o nosso momento. E é fato, gostemos ou não, concordemos ou não, isso é uma realidade nos dias de hoje. E eu percebo que a gente acaba ali, muitas vezes, trazendo expressões que não corroboram para que a gente tenha um avanço significativo do tema. Claro que eu não estou aqui falando de vitimia. Eu estou falando de uma estrutura momentaneamente real e que precisa ser cuidada. Eu queria voltar com você para ver a tua opinião sobre isso. Certo. Bom, muitas coisas sempre aconteceram no passado, só não tinha um nome, né? Só não tinha nomenclatura. Então, e o mundo muda muito, tá muito dinâmico, né? Então, eu já ouvi, né, dentro de empresas, funcionários falarem assim, antigamente não era assim, né? A gente tinha bem mais pessoas na equipe, então, muitas vezes as empresas vão enxugando, né, por crises financeiras, por conta de Covid, né, pandemia ou outros motivos, vão enxugando e as pessoas vão ficando mais sobrecarregadas. E aí tem a questão também que a gente está muito em alta, o fato dos gestores, né? Então pega aquela pessoa, promove e o gestor não está preparado necessariamente para aquilo, ele era um bom funcionário naquela função, não foi preparado para gerir uma equipe, ele simplesmente é jogado ali e acaba muitas vezes adoecendo as pessoas, adoecendo ele mesmo e também a sua equipe. Então, toda essa mudança que vem acontecendo mesmo no mundo. Então, antigamente tinham algumas questões, mas não tinham nome, e, obviamente, todas as mudanças desculpa, que a empresa vem passando de lá para cá, acabam afetando diretamente a saúde mental dos colaboradores. Então, as NRs, por exemplo, né, que sempre se olhou, trabalho em altura, espaço confinado, várias NRs que tem que realmente cuidar, né, do corpo do funcionário, né, questões de segurança e tudo mais, e não se olhava para a saúde mental. Então, como vem acontecendo muito, vem subindo muito o número dessas pessoas, né, de afastados, justamente por isso que vem a legislação aí dando respaldo para o colaborador, para que cuide também da saúde mental, que é fundamental, né? Falava-se muito, né, sobre clima organizacional, e ainda se fala muito, né, Bruno, clima organizacional e tal,
E eu queria também explorar um pouco, porque na verdade, assim, quando a gente pensa como clima, sempre se falou sobre isso, trata-se a cultura das empresas, agora vem várias pessoas na internet e falam sobre isso, e eu não estou entrando no mérito se fala para ganhar likes, fala porque acredita mesmo nisso ou não, né, Bruno? Mas cultura, clima organizacional, senso de propósito, qual a missão, e tudo são termos que nós usamos, nós verdadeiramente acreditamos, que são pautas fundamentais, na verdade, pilares de qualquer negócio. Mas quando eu penso em clima, eu entendo que a N1 ela vem agora para corroborar um pouco, né? Ou de maneira significativa para isso, para que a gente tenha um clima favorável. Uma das coisas, eu vou pegar um quadrante aqui real. Eu tenho uma pessoa muito próxima que tem um problema hoje na família, não é um problema que poucos sabem, porque é uma pessoa mais discreta, mas é um problema, vou colocar assim, é crônico. É uma questão de saúde ali do parente de primeiro, né? O pessoal fala primeiro grau ali, parente rápido, convive com a pessoa. E como é que você trata isso? Porque eu tenho que sair às 8 da manhã para trabalhar, às 7 da manhã, às 6 horas da manhã, a gente está de pé para trabalhar e a gente deixa ali no nosso lar, muitas vezes, um fator que nós sabemos que retornaremos com ele e que não tem perspectivas de mudança, é uma questão muito pontual. Então, muitas vezes, essas frases eu reforço aqui, mas isso no meu tempo, poxa, passei, você não sabe o que eu passei, a gente precisa começar a melhorar a nossa empatia. É uma palavra um tanto quanto óbvia, hoje em dia está em alta, mas eu acho que está em alta por um, é que nem ética. É uma palavra muito em alta e verdadeiramente pouco aplicada, gostemos ou não, quando a gente olha para o ambiente do nosso país, né, num cenário que tanto fala-se do Brasil e tal, acerca de corrupção, acerca de problemas, enfim. Então, o que eu queria encorajar, talvez, o ouvinte, é para que você possa ter um pouco mais de sensibilidade em compreender o tema. Eu tenho falado aqui que o fato de verdades não chegarem até a minha pessoa momentaneamente não deixaram de ser verdade. Eu só não a conhecia ainda, e aí eu crio opiniões que não são verdadeiramente ou factualmente estruturadas, não representam a realidade. E é um convite para nós todos, para que a gente possa pensar melhor sobre isso. Eu estava brincando com a minha filha recentemente, falei, olha, filha, eu tenho sido um tanto quanto mais tardio no falar, para a gente poder observar melhor o que tem ao nosso redor. E é um desafio, imagina, sanguíneo colérico. Você que é dos temperamentos aí sabe um pouco disso, né? Uma fusão de sanguíneo e colérico, Bruno do céu, né? O que sai? É difícil a gente se segurar, mas é necessário. O momento traz essa necessidade, que sejamos tardios no falar, compreender, ter sensibilidade e empatia. Queria sua opinião sobre isso, discorri bastante de maneira proposital, porque eu percebo no dia a dia das empresas esse sendo um ponto focal de conflitos e, de novo, sem talvez tanta necessidade. Exatamente. Esse é um ponto muito importante, porque quando você olha o capital humano e a saúde mental e prepara o gestor para cuidar de pessoas, né? Obviamente, ele vai cuidar dos processos, dos resultados da área, dos indicadores, mas através das pessoas. Então, quando se tem já essa cultura na empresa ou numa implantação de NR1 na execução e no acompanhamento, é trazer essa consciência, né, para todas as pessoas, principalmente os gestores que cuidam de pessoas, para que ele tenha essa empatia. Então, vamos trabalhar o capital humano. Então, essa pessoa que tem um problema em casa, né, um problema crônico, enfim, que não tem muito o que fazer, é fazer um acompanhamento com um especialista para ele se preparar para o que pode acontecer ali. Não tem aquela questão, não, agora eu pisei na empresa, deixo o problema pessoal em casa ou vice-versa, porque o ser humano é único, mas para que ele tenha esse equilíbrio, né? Ele consiga equilibrar ali os pratinhos, porque a nossa vida é assim, equilibrar vários pratinhos no nosso dia a dia, o profissional, o pessoal. E que a empresa tenha esse cuidado. Essa pessoa está passando por esse problema, então vamos ter uma atenção especial, né? Não é assim, flexibilizar, agora ele não pode fazer nada, não vai dar resultado, não é isso, mas entender, acolher, ouvir, disponibilizar algum tipo de ajuda, né? Precisa sair mais cedo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Compartilhar isso com a equipe, para a equipe também abraçar, né? Você até falou da pessoa ser mais fechada, mas muitas vezes é importante a equipe, as pessoas que estão juntas, próximas, entenderem também, nem que seja por cima, não precisa entrar em algo que às vezes é muito particular, mas para que a equipe acolha, né? São seres humanos. Uma vez um vai passar por isso, da outra vez vai ser aquilo, e perguntar se está precisando de ajuda, né? E tem muita gente que hoje fala assim, não, o meu trabalho é até aqui, daqui para lá é ele, mas assim, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar, para não sobrecarregar? Ter essa atenção, esse cuidado especial com o ser humano,
né, preservando, tentando preservar ali o máximo a saúde mental para que ele consiga equilibrar esses pratinhos, né, que todos nós temos sempre. E não amplifica, né? Eu quero reforçar o braço para o Alfredo aqui, tá com a gente, mandou aqui, legal, estou ouvindo aqui. O Alfredo trouxe um pouco dessa... né, você vai ter uma participação aqui com a gente novamente falando sobre os sabotadores, mas ele estava falando, poxa, o nosso cérebro ele liga alguns modos de segurança, a gente entrou nessa questão mental na semana anterior, e uma das coisas que me chamaram a atenção, aliás, o programa anterior me chamou muito a atenção, na verdade, é como o nosso cérebro dispara alguns gatilhos, essas frases quase que prontas, né, Bruno? Ah, poxa, mas isso aí a gente precisa talvez nos desarmar, né? Que nos desarmemos um pouco para a gente poder ter um pouco mais de sensibilidade, de nova empatia. Eu acho que isso exige de nós um novo comportamento. Comportamentos geram hábitos e hábitos geram as nossas atitudes, e a gente precisa entender que esse efeito cascata, ele pode talvez ter um certo pequeno freio, vamos dizer assim. Eu vi um vídeo ontem, Bruno, muito legal, era um cara simulando, não sei se é alguém, enfim, né, se é alguém da área, ele estava encostado num carro, o vídeo está rodando aí, talvez alguns ouvintes aqui assim receberam. Estava encostado num carro, achei o cara bravo com ele, era uma simulação mesmo, né? Poxa, você desencosta meu carro, o cara, não, calma, me desculpa, eu só estava aqui vendo no celular, acabei encostando. Não, mas o cara persiste, ele olha pro cara, e o cara ele é meio forte, ele poderia causar problema pela ausência de educação da outra parte. Ele olhou e falou, tudo bem, querido, ó, me desculpe, tá tudo bem, desculpe mesmo. Aí ele vai embora e ele grava falando o seguinte, olha, uma situação como essa, se for só ego, vai embora. E durante o pensamento dele de ir para cima e responder aquela hostilidade da pessoa em questão, ele passa um filme na cabeça dele, ele passeando com os filhos, ele chegando em casa, aí ele fala, né, com a esposa, enfim, ele fala, tá bom, me perdoa, eu estava encostado, eu não percebi, um bom dia para você, e sai de perto dele e fala, se for somente ego, vai embora. Se você tiver que se defender por uma situação que realmente tem que fazer, aí ok. Mas se for só ego, queridão, vai embora e tá tudo bem. Então, pegando um mínimo exemplo aqui, as relações humanas elas podem melhorar. Quantos e quantos conflitos nós temos sem necessidade, que vão se tornando ali aquilo que poderia ser definido, acabou ali. Não, a gente vai retroalimentando, a gente vai regando. Até estava numa palestra esses dias falando o seguinte, como é que é você quando a pessoa chega do lado, chegou. Você no seu trabalho, a pessoa chegou, meu Deus, não, cara. A gente tem que lembrar que nós temos o privilégio do dom da vida, e a pessoa que está ao nosso lado, seja um colega de trabalho, alguém que talvez nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, mas respeitar sim, aquela pessoa também foi privilegiada com o dom da vida, e a gente precisa talvez, né, deixar ali as nossas relações mais sensíveis à harmonia e não à desarmonia. Lu, a palavra está com você, para ver a sua opinião sobre isso em alguém que está dentro das empresas dia a dia. Isso é muito importante, né, a gente trabalhar essa empatia, deixar um pouco o ego de lado. Às vezes as pessoas querem ter razão, né? E tem aquele ditado, quer ser feliz ou ter razão. Mas a gente cada vez mais ter essa consciência, né? Eu me lembro que quando minha mãe estava doente, né? Lá na fase terminal já, e eu ia de Curitiba para o Rio para visitá-la, né? Uma vez eu fui de ônibus, porque a passagem aérea estava caríssima, foi em cima da hora. E aí eu andando, né, no ônibus ou no avião, no aeroporto, na rodoviária, não importa, e eu pensava assim, gente, as pessoas não fazem ideia que minha mãe tá lá num leito de hospital já só aguardando, né, ir para os braços do pai. Então a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? Quando a gente muitas vezes faz coisas ou a pessoa faz alguma coisa, a gente fala, gente, a gente não imagina o que aquela pessoa está passando. Então a gente ter essa empatia, a gente tem informação, a gente tem, aí puxando aí para a minha área, né? Eu falo que se todos fizessem terapia, o mundo seria diferente. Então a gente treinar a nossa mente, entender, ter mais empatia, se colocar no lugar do outro, se desculpar, me desculpa, eu errei. Hoje mesmo eu cheguei aqui na rádio, eu fui estacionar, eu entrei, eu fui dar uma manobra, a pessoa buzinou, eu levantei a mão. Então, tipo, são gestos básicos e simples, mas que infelizmente hoje, eu falo que infelizmente fazem a diferença porque deveria ser habitual, né? Então a gente realmente olhar para o outro como ser humano e falar, todo mundo tem dores, tem feridas, né? Umas tratadas, outras não, mas em processo, porque o nosso processo não termina nunca, né? Então, isso daí é muito importante, a gente tentar sempre olhar e se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca sabe o que a pessoa está passando.
Uau, hein, gente? Que seja, quem sabe, um treinamento para nós. Trânsito, você falou bem, é um desafio para minha pessoa aqui. Então, que eu possa sair daqui, né, Bruno? Um pouco mais tranquilo no trânsito. Quando jogava bola era assim, né, Bruno? Quando eu te dava aula lá de futebol, não sei se você lembra disso. Vou deixar você falar um pouquinho, você está com a voz limitada, mas o ouvinte precisa saber que, né, quando jogar a bola, sempre pergunta, Daniel, você pode fazer de novo para eu poder saber aqui? Fala um pouquinho com a gente aí, Bruno. O Daniel é bom em histórias, né? Criar histórias, né? Porque isso eu não vivi ainda, mas vai que, né, Daniel? Você podia dar uma aula pra gente agora. O que você acha? Como que cria essas histórias, né? Mas brincadeiras à parte, a gente tem que dar um trabalhinho, né, Bruno? Mas brincadeiras à parte, ô Bruno, se você conseguir falar, eu queria só a tua opinião no final, para o ouvinte estar aqui. O Bruno está falando um pouco menos hoje com a voz limitada, mas se bem rapidinho, você fala muito isso nas empresas de gestão familiar. E você trabalha isso com famílias, eu queria rapidamente a sua opinião, se você puder pegar você de surpresa aqui, mas é porque parte disso tudo que nós estamos falando, a gente observa no nosso dia a dia em empresas de gestão familiar. Então, estou colocando você como convidado, como entrevistado agora, nessa reta final de programa, porque a gente percebe a sensibilidade em relação a isso. É muito legal quando a gente vê a Luciana Camulli, Roberta Castro, Alfredo Hansen, entre tantos outros que estão conosco na bancada, indo em direção a esse tipo de trabalho, porque acreditam verdadeiramente nisso, e não apenas para fazê-lo de maneira protocolar. Então, você que vê isso no dia a dia, eu queria um rápido panorama seu, como isso tem sido nas empresas de gestão familiar e como a gente pode melhorar também. Eu também acredito verdadeiramente no desenvolvimento pessoal, né? Você se conhecer, saber como você se funciona, né? Simplesmente falando, mas porque aí você consegue lidar com o outro, né? Consegue lidar com os defeitos, com as qualidades do outro. Então, você se conhecendo facilita muito a tratativa com as outras pessoas. E nas empresas familiares, eu acho que dobra de importância, porque você vai estar lidando com uma pessoa da sua família dentro da empresa. Muitas vezes você vai ter que ter uma tratativa mais rígida pelo trabalho em si, né? Mas e se você não souber fazer isso, você acaba prejudicando a sua família também, além da sua empresa, a sua família também. Então, esse conhecimento traz uma tranquilidade, traz uma forma mais verdadeira e mais assertiva de tratar as pessoas no seu redor, né? E, para mim, principalmente, o mais importante é a família. Então, se você tem uma empresa familiar e não sabe tratar as pessoas, busque conhecimento, porque senão você vai prejudicar tanto a sua empresa quanto a sua família. Muito bom, obrigado, Bruno. Eu pedi, porque eu sabia que vinha uma mensagem nesse sentido, para você que a Bauer ela é co-participante aqui do programa, né? Ela é uma das realizadoras junto com o programa, quando nós fizemos o projeto lá atrás, houveram 3 convites, né? Além do Amauri ali com a própria Rádio Novo Dia, a Associação Médica de Londrina, um abraço a todos os envolvidos, na presidência da doutora Rosana Nechar. O William Rosa não conseguiu estar no programa hoje, porque teve uma questão também pontual e familiar, então um abraço, William, sempre bom quando você está com a gente aqui na bancada. O Cinco a mesma coisa, um abraço ao Vanis Gabi, e a Bauer, né, faz parte disso. Eu quero falar para você que tem empresa de gestão familiar, eu não sou muito de fazer o jabá, mas acho que é legal, porque é um tema que nós temos alguém que verdadeiramente trabalha com famílias no quadro da Bauer, que é o Bruno. Então, assim, é legal você saber que nós temos essa atribuição e hoje a Luciana Camulli estamos em fases finais de conversa, mas passa a fazer parte desse entorno de profissionais que estão indo em direção às empresas, construir um relacionamento forte e uma estratégia e resultados fortes nas empresas. Bauen quer dizer construção, né, Bruno, em alemão? É construir verdadeiramente relações humanas fortes, relação empresa-cliente sólida. Estávamos há pouco conversando, nós atuamos na área médica, a gente fala relação médico-paciente, ela precisa também ter a relação empresa-cliente para que tenhamos consistência nas relações. Eu volto para as considerações finais com você, Lu. Primeiramente agradecendo, sensacional bate-papo, esclarecedor para nós que não temos talvez ali a extensão ou a expansão de consciência desse tema como assim deveríamos. Então, obrigado de verdade pela contribuição. Sim, programa riquíssimo, assim como foram os últimos nessa área, né, Bruno? E eu quero fazer aqui um mini jabá, porque eu estou com um livro em mãos aqui, não sei se a imagem vai pegar, que chama Eco Delas, a inspiração que nasce em uma mulher e transforma muito. O segundo volume desse livro tem a participação, a presença da Luciana Camulli. Lu, eu queria que você falasse um pouco como o nosso ouvinte pode encontrar o seu trabalho, ainda que tem, né,
tenhamos aí agora uma leve fusão, mas como encontrar a Luciana Camuri, o trabalho da Luciana como psicóloga, como uma agente corporativa, uma consultora empresarial e também um pouco dessa obra que você participou. A palavra está com você para as considerações finais. Ok. Bom, mais uma vez eu também agradeço, né? Espero, o assunto é bem complexo, né? Tem bastante coisa, mas espero ter passado aí as informações principais. Quem quiser me encontrar é @psicamuri, psi de psicóloga, né? Camuri, Camuri. Pode me mandar lá um direct, e aí com certeza eu atendo prontamente, eu que atendo diretamente. E agradecer, né? Estou sempre aí à disposição, com certeza. Eu falo que eu uno o útil ao agradável, né? Eu gostar de viajar, com poder ajudar de alguma forma e trazer assuntos realmente que transformem a vida de pessoas, que esse é o meu propósito. E sobre o livro, é a minha história, né? Um pouquinho da minha história de vida. São história de 20 mulheres, né? Que passaram por alguma questão, né? Específica. E são histórias realmente de superação, né? O quanto eu também me superei. Não é por ser psicóloga que a gente não passa por situações e problemas, obviamente, ou então supera melhor por ser psicóloga, não tem a ver com isso, mas primeiramente a Deus, a fé que eu sempre tive em Deus, e depositar nele, né, toda a minha vida e descansar nele, né? Às vezes a gente é ansioso por ser humano, mas tentar descansar na medida do possível. E como isso também me impulsionou e me ajudou a ser uma pessoa melhor. Essa minha busca sempre por me desenvolver. Então, contar a minha história é algo que faz a diferença, né? Que é a minha origem, tudo aquilo que eu passei e onde eu cheguei, para mim, é uma realização, uma satisfação muito grande, né? Como eu falei, primeiro a Deus, segundo essa minha busca mesmo por sempre ser melhor, me desenvolver e ajudar as pessoas, né, com aquilo que eu passei ou com aquilo que eu não passei, mas como profissional eu posso ajudar de alguma forma também. Muito bom. Psicamuri. Psicamuri. Legal. Então vamos lá. Fica o convite aqui para vocês conhecerem o trabalho. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Bruno, eu tenho 2 minutos ainda ou está finalizando? Rapidamente, para que você possa também aí, que você nos acompanhou até agora, ficar atentos. Estamos começando, eu estava vendo hoje, Bruno, uma operação Vem Diesel da Polícia Federal para poder, salvo engano, iniciando em 11 estados, acompanhando um pouco do que vem acontecendo, né, nos postos de combustíveis em todo o território nacional. A priori, pelo que eu vi, são 11 estados, mas não tenho convicção, talvez isso vai se estender. A ideia é poder justamente observar esse incremento ou aumento dos valores de combustíveis sem a devida justificativa técnica, para compreender o contexto por estado. Então, fiquem atentos a isso, é uma ação aí muito bem estruturada para que nós tenhamos, né, justiça em relação aos preços na bomba, para que você possa também ter o zelo. Então, fica aqui, só para que você, né, fica aqui pactuado para que você possa estar aí acompanhando minimamente o que vem acontecendo através das consequências dessa guerra no Oriente Médio. Na segunda-feira teremos um programa falando um pouco mais sobre as atualizações do que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Vem com a gente, desejo do nosso coração que você tenha um final de semana muito abençoado. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua companhia, ligado aqui no Jovem Ousado, programa Negócio é o Seguinte, e em toda a programação da Novo Dia, em 94.1 FM. Muito obrigado, vem com a gente. Um forte abraço a todos vocês e segunda-feira, 12 horas, ao vivo, Daniel Tonzar com o Negócio é o Seguinte. Até lá.